Boa noite, vamos dar continuidade ao ponto 7 de caminho. Antes disso, vamos começar com uma Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amém. Oh, tão pequenininha. Fatiminha. Não tenhas espírito de caipira. Dilata o teu coração até que seja universal, católico. Não voes como ave de capoeira quando pode subir como as águias. Deus, ele vai nos dando talentos e não vamos ficar somente no pouco e no pequeno, não vamos enterrar esses talentos, né? Vamos fazer render, né? Não vamos ficar na baixeza, da onde a gente pode estar, da onde a gente está, sabendo que a gente pode ir a mais com as coisas que Deus nos dá. 8. Serenidade. Por que te zangas, se zangando-te ofendes a Deus, incomodas aos outros, passa tu mesmo um mau bocado, e por fim, tens de acalmar-te. Sempre muito sereno, muito sereno. Isso mesmo que disseste, dize-o no outro tom, sem ira, e ganhará força o teu raciocínio, e, sobretudo, não ofenderás a Deus. É bom a gente pensar nas coisas que a gente vai falando com as outras pessoas. Eu sei, não vamos ser hipócritas, tem horas que a gente pode lutar muito e não vai sair como a gente tem nos colocado, nos proposto, né? Mas é isso, eu vou cuidar no dia a dia, no pequeno, nas pessoas que trabalham comigo, porque depois quando chega alguém que eu posso me escancarar um pouco mais, ou com a minha família, com meus irmãos, com uma amiga mais próxima, eu vou lutar também para não machucar e não ferir e não pular por cima assim, aumentar o tom de voz e de fato ferir uma amizade, né? 10. Não repreendas quando sentes a indignação pela falta cometida. Espera pelo dia seguinte, ou mais tempo ainda, e depois, tranquilo e com a intenção purificada, não deixes de repreender. Conseguirás mais com uma palavra afetuosa do que com 3 horas de briga. Modera o teu gênio. Então, a gente consegue ver claramente isso, né? Não adianta a gente dar murro em ponto de faca, né? A gente sabe que a pessoa fez algo que não foi bom, dependendo a situação e a intimidade, a gente vai lá e cutucar a onça com a vara curta e ficar pá, 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 pá. Vou fazer o quê? Dá um tempo, vai rezar, fica com Deus, conversa com ele sobre isso, né? A gente tem uma coisa na igreja que a gente chama de correção fraterna. A gente quer levar muitas almas para Deus, né? E a parte da correção fraterna é bem isso, né? A gente viu que um irmão nosso fez algo, não falo de irmão de sangue, mas um irmão nosso cometeu algo, fez algo que não foi tão bom. Vamos rezar, vamos falar com Deus. Depois a gente fala com o nosso diretor espiritual e fala, ó, aconteceu isso assim, assim, assado. Acha que eu posso fazer dessa maneira, conversar com ele sobre isso, conversar com ela, ou melhor, não, deixa, o senhor conversa. E não esperar muito tempo também. Tem que ter um tempo, mas tem coisas que precisam ser corrigidas, tipo, vamos ver, às vezes aconteceu algo sério numa quinta-feira, no final de semana. Bom, vai pra casa, reza, vai na igreja, reza, conversa com o padre. Óbvio, você não vai enchendo de picuinha no padre, né? Não, não vai. Mas tem assunto que é mais delicado, e aí é bom. É bom, é bom. É bom porque às vezes não é diretamente com você o assunto. Coisas que já aconteceu por aí, né? Tipo, aconteceu algo com duas pessoas concretas, mais pessoas ficaram sabendo, foi na frente de outras pessoas. Então, para corrigir um irmão nosso que errou,
Às vezes a gente vai ter que levar para o sacerdote. Quando é alguém direto e eu tenho certeza do que aconteceu, eu rezo com Deus. E depois eu vou lá e converso. E também é bíblico, né? Porque diz, vai corrigir seu irmão uma vez, duas vezes. Se ele não te ouvir, você não vai ficar enchendo o saco da pessoa. Ah, porque você fez isso? Pera, ó, fulano. Aconteceu assim, assim, assado. Não sei. Pegou pesado? Sei lá, só queria alertar isso, né? Cara, é ajudar na santificação da pessoa. Da pessoa e pra ela não sair ferindo todo mundo por aí, né? Ponto 11. Vontade, energia, exemplo. O que é preciso fazer, faça, sem hesitar, sem contemplações. Sem isso, sem cisneros, teria sido cisneros. Sem isso, nem cisneros teria sido cisneros. Nem Teresa de Almada, Santa Teresa. A Almada seria Santa Teresa d'Ávila. Ai, gente, agora que eu percebi. Nem Inio de Loyola, Santo Inácio, né? Nossa, Inigo de Loyola. Deus e audácia. Reinar em Cristo volumus. Então, aqui, na nota de rodapé, esse reinar em Cristo volumus, queremos que Cristo reine. Cardeal espanhol, regente do trono da Espanha e confessor da Rainha Isabel, a católica. Esse daqui é outro ponto. Eu tava tentando pensar o que quis dizer esse último ponto, né? Mas mais do que isso de fazer ligação e junção com os pontos anteriores, isso, né, na nossa vida espiritual, o que é necessário fazer, faça-se. Se for preciso diminuir o tom para não faltar a caridade com as pessoas, né? É bom. Acho que tem um ponto de São José Maria que ele dizia, né, que ele preferia não ter a razão do que perder a caridade. Eu vou localizar. Mas assim, é obviamente que dependendo do assunto, a gente não tem discussão. A razão é a razão. Principalmente se for com algum protestante que quer ir contra a nossa fé e quer protestar a nossa fé. E não tem discussão, a verdade é o que há, né? É o que é o que temos. Então, tipo, mas tem coisas que a gente vai preferir não ter razão em coisas mais supérfluas, digamos assim, do que perder a caridade, porque não faz sentido. Tem coisas que eu escuto, que eu vi, já me aconteceu, uma coisa bem delicada na semana, bem no dia de Páscoa, na semana de Páscoa, desejei feliz Páscoa na pessoa e, tipo, eu fiquei assim. Aí a pessoa não falou nada, não respondeu nada. Uma menina falou, uma amiga falou, Tati, não liga. Aí eu falei assim, tá, eu mereço pior do que isso, né? Não que, nossa, que pessoa boa. Mas porque já vi dos santos, né? Eu não sou nada, eu não tenho nada. Eu só desejei feliz Páscoa. Mas, pô, estamos no mesmo lugar, mesma formação. E aí, tipo, feliz Páscoa. A pessoa, nada. Falei, não, tudo bem, rezo por ela. Rezo por ela e, tipo, mereço todas as coisas ruins do mundo, né? Sou uma filha de Deus, tô tentando lutar, tô. Mas vou fazer o quê? Santa Teresa, Santa Dulce, né? Santa Dulce. Levou cuspada na mão. Tá, esse daqui é pra mim, agora pros meus pobres. Tá, aquilo foi por mim. E eu mereço sempre o pior. Mas exato, porque assim, aquela falta de palavra, de correspondência, de um simples e momentâneo bonito, feliz Páscoa, porque estávamos vivendo a ressurreição de Cristo, que é um momento importantíssimo para a nossa fé católica,
essa irmã minha não tá vivendo bem. Vou fazer o quê? Eu vou rezar por ela. Não tem o que fazer, entendeu? E desejar Feliz Páscoa, continuar desejando Feliz Páscoa, porque eu poderia fazer o quê? Ah, me decepcionei com essa, tipo... Não vou tratar as outras pessoas como eu acabei de tratar ela. Acabei de desejar de Feliz Páscoa. Ah, agora eu vou ficar emburrada, não vou falar Feliz Páscoa pra ninguém. Não. Isso. Vamos ler até o 14, né? Cresce perante os obstáculos. A graça do Senhor não te há de faltar. Intermedium montium per transibunt aquae. Passarás através da montanha. Que importa que de momento tenhas de restringir a tua atividade? Se em breve, como mola que foi comprimida, chegarás incomparavelmente mais longe do que nunca sonhaste? É interessante, né? Esse ponto. Porque diz assim, né? Cresceste perante os obstáculos, né? A cada uma das coisas que vão nos acontecendo, a gente pode olhar com um olhar tipo, não é só isso, não é o fim do mundo, tá? Então, como que eu vou ajudar, assim, cada virtudes em algo concreto que vai me acontecendo no dia a dia, na minha vida? Então, contar, né? A graça do Senhor não te há de faltar. Então, as coisas que vão nos acontecendo, as tentações no meio do caminho, a graça de Deus não vai faltar, né? E passará, tudo passará, como passar através das montanhas. Então, assim, sempre vai vir coisas novas e o Senhor sempre vai nos dando força. E de fato, que importa se eu parar por um tempo, digamos assim, né? Se eu tenho que parar algumas atividades, se eu tenho que restringir, sendo que depois, em breve, como uma mola que foi comprimida, chegarás incomparavelmente mais longe, porque essa mola, ela pega assim, diminui o espaço, né? E voa. A gente aperta a mola e voa. Ela vai mais longe, nosso sonho vai mais longe, a gente conta com a graça de Deus e as coisas vão nos fazendo crescer, não só, muito mais espiritualmente, né? Se a gente tiver os olhos fixos no Senhor. 13. 13. Afasta de ti esses pensamentos inúteis, que pelo menos te fazem perder tempo. E quantas vezes imensuráveis a gente já não imaginou isso em vários ramos da nossa vida, né? Tipo, será que eu dou conta? Será que é só isso? Por onde que eu devo continuar? Vale a pena eu estar longe da minha família por conta de tal coisa e tal coisa, sendo que a gente tem os nossos motivos, né? Um tempo atrás mesmo eu tava falando com um colega, né? Um amigo. Porque, tipo assim, da mesma maneira que ele tá longe da família dele, eu também tô longe da minha. Eu escolhi não voltar pra lá e não ficar por lá, mas volta e meia eu acompanho os meus pais. Então, tipo, sei lá, se Deus tá fazendo tudo dar certo pra que você fique aqui, tanto eu quanto ele, é porque Deus quer a gente em cada lugar. Porque se fosse pra voltar, não digo que não é pra ele voltar, e nem muito menos eu, né? A hora que Deus determinar, a gente continua nosso rumo aonde Deus quiser. Mas é porque se Deus está permitindo, com a graça dele, do caminho ser feito aqui, hoje e agora, é porque é para ser dessa maneira, entendeu? Então, confiança. Não percas as tuas energias e o teu tempo, que são de Deus, jogando pedras aos cachorros que te ladrem no caminho. Desprezas. Então, assim, a gente pode ouvir esses cachorros latindo e querer afastá-los, ou a gente só pode ir se afastando deles. E aqui eu penso assim, né? Tipo, tem coisas que não vai valer a pena debater ao longo do nosso caminho, né? Assim, quando a pessoa ela tá vou pensar pelo lado do apostolado, né? Amizade e confidência, a gente quer levar as almas para Deus. Tem amizade que ela vai te procurar
para diversas coisas, né? Vamos sair, vamos andar de patins, vamos jogar vôlei, vamos fazer isso, vamos comer, vamos pro cinema. E, e ela vai falar sobre a vida dela, a menina vai falar sobre a vida dela, sobre os planos dela, e vai dividir N mil coisas que duas amigas dividem. E se ela não dividir a mesma fé que a sua, muito provavelmente ela vai ver a fé que você transmite. Não somente na internet, mas com as suas outras amigas e no dia a dia, seu exemplo. Nossa, peraí, se eu ficar o dia inteiro com fulana, em nenhum momento do dia ela vai falar um palavrão. Por que ela não fala? Isso a gente questiona, porque se a gente tá com alguém que fala palavrão o dia inteiro, a gente percebe. Mas a gente vai, fica quieto. E o bom exemplo atrai. Então, do mesmo jeito que a gente percebe, elas também percebem. Então, assim, é nessas pequenas coisas. Porque não faz falta ficar falando palavrão. E essa pessoa, ela vai se encucar. Porque que é assim? Ah, ela é assim porque ela vai pra igreja. Tá, mas o que acontece nessa igreja? Por que ela não falta um domingo da missa? Por que ela sempre tá muito alegre quando ela se confessa e eu, como amiga, eu percebo isso? Que alegria é essa que traz pra uma pessoa que, quando se confessa, fala assim: ah, tô pronta pra morrer, tipo, poderia morrer agora. A gente brinca, mas é verdade, seria o melhor momento pra gente falecer. Mas Deus não vai dar essa moleza pra gente. A gente precisa ficar aqui e render muitos frutos para Ele, né? Levar muitas almas para o céu, construir o reino dele já aqui na terra, porque a gente pode ser feliz aqui também. Então, é isso, gente. Ter muito em conta essas coisas e aconselho muito a vocês a lerem Caminho, Suco e Forte. A gente está lendo Caminho, estamos no ponto 14. E depois eu volto, eu vou subir esses vídeos todos pro YouTube, uma hora, sei lá, uma hora eu vou rachar o bico de estar vendo isso, mas eu espero nunca abandonar a minha fé, porque eu acho que eu seria muito triste, tipo, longe da igreja, longe do consolo dos sacramentos, longe das boas amizades. Eu acho que eu não teria um porquê fazer a minha vida render nessa terra, se não fosse para render para a eternidade, se não fosse para levar almas para o céu, se não fosse com as minhas pequenas e humildes orações ajudar que muitas almas saem o mais rápido possível do purgatório. Então, a vida é um brevíssimo segundo, né? Tempo breve est, e é necessário que eu aproveite da melhor maneira possível, né? Tendo a minha vida como o próprio evangelho, ai de mim se não pregar o evangelho. E é isso, fazer render aqui a minha vida para render lá no céu, né? Então aproveitar da melhor maneira possível, né? Boa noite.